Na aula de hoje, nós vamos falar sobre eletrodo revestido. Então, agora a gente vai ter uma sucessão de vídeos mais curtos falando de cada uma das técnicas de soldagem, suas principais características e aplicações e funcionamento, tá? Então, o eletrodo revestido é a técnica mais difundida em toda a soldagem. Ela representa aproximadamente 70% do volume, né, de coisas soldadas no planeta. Então, é uma técnica muito realmente difundida devido à grande versatilidade, né, e facilidade de uso, assim como seu custo, que é bastante baixo. Tá? Então, no inglês, ela vem com o nome de Shielded Metal Arc Welding, né? Então, abreviado como SMAW. Interessante a gente, pelo menos, gravar a abreviação em inglês, porque tem muitas normas, muitos manuais técnicos que eles apresentam dessa forma, SMAW, certo? E o shielded, né, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria escudo, né? Então, e aí a gente traduz para revestido. Por que esse nome, né, eletrodo revestido? Porque o eletrodo ele é composto de duas partes. Então, a primeira parte é o que a gente chama de alma, tá? Ela é a parte metálica de fato, então ele é realmente um metal de adição, tá? E vem o revestimento na parte de fora, certo? Então, nessa ordem, então, metal na parte de dentro, né? Revestido por esse material, é uma combinação de uma série de minerais que tem características bastante importantes que a gente vai discutir agora, certo? Então, o que esse mineral, esses minerais, eles fazem? Eles geram uma escória por cima da poça de fusão, uma escória e gases protetores, tá? Devido à decomposição desse revestimento. Então, esse revestimento ele funde, ele decompõe formando gases e forma essa escória que sobrenada a poça de fusão, tá? E protege o metal da oxidação, certo? Então, assim como ele tem outras funções, por exemplo, de adicionar elementos de liga, né? Desoxidar, por exemplo, o próprio metal de solda. Então, ele tem uma série de funções, cada tipo de revestimento. Tá? O tipo de fonte que a gente utiliza nesse eletrodo é a fonte tombante. Por quê? Porque a gente não tem uma garantia do comprimento do arco ser sempre o mesmo. Tá? Então, o que acontece? A gente pode mudar o comprimento do arco e a corrente não vai mudar muito. Né? Então, essa é a característica da fonte tombante. A tensão de circuito aberto aqui, ela gira em torno de 60 a 90 volts e a tensão de trabalho de 20 a 40. É importante a gente comentar isso, que é uma medida média, certo? Então, até tem algumas questões de concursos, então, concurso da Marinha, de outros concursos públicos, que eles colocam outras faixas aí, de 50 a 80. Então, assim, é uma questão bem particular de cada aplicação, certo? Gira em torno desses valores, aproximadamente, tá? A aplicação, a gente consegue aplicar em praticamente todos os metais, o eletrodo revestido, com exceção de duas classes. Aqueles metais que têm ponto de fusão muito baixo, então chumbo, estanho, zinco. Por quê? Se o ponto de fusão dele é muito baixo, a gente gera uma energia bastante grande com esse processo. Se a gente fosse tentar abrir um arco nesses metais, a gente ia gerar uma zona fundida muito maior do que o nosso revestimento consegue proteger, certo? Então, a gente ia oxidar uma parte, a poça de fusão ia ter um tamanho completamente inadequado, ia mudar totalmente a estrutura do material. Então, não é indicado, não é usado. A gente acaba usando outras técnicas de soldagem para esses metais. E metais muito reativos, como zircônio ou titânio. Então vamos lá, quais são as funções do revestimento? O revestimento ele tem uma série de funções, na verdade ele é o carro-chefe, né, do eletrodo revestido. Então, até 1907, se não me engano, eles tentavam fazer solda sem nenhum tipo de revestimento. Então, o que acontecia? Era muito difícil a gente manter o arco aberto. Outro problema,
o metal ficava muito oxidado. Por quê? A gente estava com um aço, né, líquido, né, exposto ao ambiente com 0,2 atm de oxigênio. Então ele oxidava de forma extremamente rápida. Então a nossa zona soldada era um caos. Então não funcionava. Tanto é que não tinha representatividade na engenharia esse cara aí. Em 1907, o Brother ele foi lá e fez uma patente de um revestimento, certo? Em 1910 saiu essa patente e aí o pessoal começou a perceber que se colocasse um revestimento a gente conseguiria proteger o metal de solda, a gente conseguia deixar o arco bem mais estável, então a gente conseguia fazer uma zona fundida bem mais homogênea, certo? A gente conseguia colocar elementos de liga, a gente conseguia colocar desoxidantes, dessulfurantes, a gente conseguia proteger de fusão de hidrogênio. Então, o revestimento ele veio, né, para melhorar todos esses pontos e aí a gente realmente gerar zonas soldadas, juntas soldadas, com qualidade. Né? Então, ele tem aí, falando em tópicos, né, as funções: proteger o metal de solda, estabilizar o arco, adicionar elementos de liga, transferir o mínimo possível de hidrogênio, certo? Regular a penetração, diminuir a quantidade de salpico, isso é outra coisa. Sem revestimento, a quantidade de salpico que esse processo gera é enorme, certo? Então toda a região em volta ali da solda fica com um horror, então dá muito retrabalho tirar todo esse salpico. Produzir uma escória com intervalo de fusão conveniente, então a escória ela precisa se solidificar depois do metal de solda, porque se ela solidificar antes, ela pode entrar, certo? Então, para dentro do metal líquido, e aí a gente vai ter o que? Uma inclusão de escória. Então, que é um problema, certo? Vai diminuir a resistência mecânica dessa junta soldada. Viscosidade adequada, mesma coisa. Se ela for muito fluida, se a escória for muito fluida, ela vai escorrer para fora da poça de fusão. E aí não vai proteger o metal de solda. Se ela for muito viscosa, vai ser difícil de manusear, certo? Vai ser difícil de executar essa solda. E por fim, né, produzir uma escória facilmente destacável. Em geral, todas elas são facilmente destacáveis, é só dar umas marretadas ali com o martelete adequado que ela sai. Tá? Então, vamos falar agora dos tipos de revestimentos. Então, a gente consegue categorizar eles em alguns tipos, certo? Então, o ácido, ele praticamente não é mais utilizado, ele é utilizado por quê? Porque ele tinha uma boa aparência, a solda ficava bonita com ele, certo? Mas ele gerava baixas propriedades metalúrgicas, certo? Então ele é extremamente suscetível a trincas de solidificação. Então esse cara, ele veio como exemplo do caminho a não ser seguido, tá? Então ele não é utilizado. Está constando aqui só porque ele existiu já. Tá? O basicamente, ele é um dos revestimentos mais utilizados. Por quê? Porque ele confere, né, junto à soldada, boas propriedades mecânicas, certo? A escória, ela tem uma fluidez adequada, ela é facilmente destacável e esse revestimento ele é altamente desoxidado e com baixíssima inclusão de sulfetos e fosfatos, certo? Devido à presença de carbonato de cálcio e fluorita. Então, o que esses caras fazem? Eles retiram essas impurezas, eles desoxidam o metal de solda e eles retiram sulfetos e fosfatos, certo? Que sulfetos e fosfatos, normalmente, eles são elementos de liga não, né, eles são não desejados nas ligas metálicas, só que eles estão, né, dentro dessas ligas devido ao processo produtivo. Então, quando a gente usa carvão vegetal na produção do aço, tem alguns carvões vegetais que eles são ricos em fósforo e sulfeto, certo? Então, dependendo da situação, a gente acaba tendo uma quantidade maior desses elementos. Se a gente solda com esse tipo de revestimento do eletrodo revestido, a gente consegue diminuir, certo? No entanto, eles exigem uma secagem mais cuidadosa. Por quê?
que eles são hidrofílicos, então eles absorvem água, então a gente precisa secar eles adequadamente, porque se a gente soldar com umidade, o que acontece? A água se decompõe, gerando hidrogênio, esse hidrogênio difunde para dentro da peça e a gente pode ter problemas de fragilização por hidrogênio, certo? Então todos os eletrodos eles precisam ter esse cuidado de ser secos. Só que ele tem esse detalhe que ele é hidrofílico, então ele absorve a água, tá? Ele absorve. Então ele é mais sensível a essa questão. O eletrodo celulósico ele tem pouca produção de escória e alta geração de gases. Então, devido, né, à combustão desses materiais orgânicos, especialmente a celulose. O que acaba acontecendo? Ele deposita mais hidrogênio, certo? Porque esses materiais orgânicos, quando se decompõem, geram hidrogênio. E a boa parte da proteção gerada por esse tipo de investimento é devido à formação de gases, certo? Tá, mas então por que a gente usa esse cara? Porque ele tem alta penetração de soldagem, então normalmente ele é usado em passe de raiz, aquele primeiro passe que a gente dá, certo? A gente acaba usando. Claro, a gente tem que usar ele em materiais que não sejam suscetíveis a trinca induzida por hidrogênio, certo? Então, se o material for sensível a isso, a gente não vai usar esse tipo de eletrodo, certo? O rutílico, ele é de uso híbrido, né? Então, é um eletrodo bem geral. A gente usa bastante ele no inox. Ele pode ter até 50% aí de óxido de titânio. Ele tem uma escória de rápida solidificação. Ele gera baixos percentuais de hidrogênio, certo? Dentro da solda, que é bom. E ele pode ter até 60% de pó de ferro. Para que serve o pó de ferro? A gente coloca pó de ferro no revestimento. Então a gente tem um material de adição que é a alma. A gente coloca mais pó de ferro no revestimento. Para quê? Para aumentar o rendimento, certo? Então, cada vez que a gente solda, a gente deposita uma certa massa de metal de adição. Quando a gente coloca pó de ferro no revestimento, esse pó de ferro ele entra no metal depositado. Então, aumenta a massa de material depositado. A gente aumenta o rendimento desse cara, certo? E o oxidante, também, mesma coisa que o ácido. Obsoleto, propriedades mecânicas extremamente baixa, certo? Só que ele tem altíssimo desempenho. Ele tem bastante pó de ferro também, certo? Então ele é usado pelo desempenho. Então a gente conseguiu depositar muito metal com esse cara. Só que as propriedades mecânicas dele são totalmente inadequadas e inaplicáveis, certo? A única aplicação que ainda pode existir é em soldagens subaquáticas, certo? Então só fazendo um adendo aqui, soldagem subaquática é embaixo da água, certo? Que é diferente de arco submerso, tá? Soldagem por arco submerso, a gente vai ver lá para frente, é o arco que está submerso dentro de um fluxo, dentro de uma escória, certo? Então não é embaixo d'água o submerso. Embaixo d'água é subaquático, tá? Então, falando agora um pouquinho sobre a intensidade de corrente e polaridade, tá? O que acontece? Intensidade de corrente. Quanto maior a corrente, maior a penetração. Pronto, tá? Isso daí é bastante simples de se identificar, tá? Agora, a gente tem duas polaridades, três, enfim. A gente tem polaridade positiva, que é CC-EP, polaridade negativa, CC-M, que é corrente contínua. E a gente tem CA, que é corrente alternada, certo? O que acontece? CC e M produz uma penetração de soldagem menor. Por quê? Porque boa parte do calor gerado é no eletrodo. Então o eletrodo funde muito, certo? Só que ele não penetra. Então isso aumenta bastante a taxa de deposição, mas diminui a penetração. Então chapas finas, maravilha, podemos usar CCN. Se a gente quer chapa grossa, com maior poder de penetração, a gente vai usar CC-EP. CA, que é a corrente alternada, basicamente vai gerar condições, né, propriedades intermediárias. Basicamente é isso, certo? Qual que é a vantagem ali da corrente alternada? É que ela não tem tendência de sofrer sopro magnético, aquela deflexão magnética, certo? Que eventualmente na corrente contínua
a gente pode ter. Em geral, a gente utiliza corrente contínua para fazer eletrodo revestido, não que a corrente alternada não seja uma alternativa, só que é mais comum a gente usar a corrente contínua, certo? E aí o CCEP e CCEN vai realmente depender da aplicação. Agora vamos falar sobre a nomenclatura dos eletrodos revestidos. Então todos os eletrodos revestidos eles vão ter essa formatação, tá? AWS, que é American Welding Society, certo? Que é essa norma deles. E, certo? Esse E indica que é soldagem por eletrodo a arco elétrico. Então essa é uma parte importante, certo? A gente sabe, se tiver um E, a gente sabe, ó, isso daqui é para eletrodo revestido, tá? Depois, a gente tem um conjunto de 2 ou 3 números que vai indicar a resistência mecânica mínima do metal depositado, tá? Depois a gente vai ter um número que vai indicar a posição de soldagem. Então, 1 significa que ele pode soldar em todas as posições, 2 ele pode só soldar plano e horizontal, e 3 ele pode só soldar na posição plana, tá? E o Z, que é a última parte, que pode ser uma combinação aí de 2 ou 1 número, né, 1 ou 2 números, indica tipo de corrente e revestimento, certo? E outras características desse eletrodo, certo? Então ali, ó, a gente tem esse, ó, revestimento finalizando em 10, significa o quê? Revestimento celulósico, e a gente tem que usar polaridade corrente contínua, polaridade positiva, CCEP. Se a gente tiver aqui um revestimento com final 2, ele é um revestimento rutílico, a gente pode usar ou CCEN ou corrente alternada para esse cara aqui, certo? E aí, assim por diante, a gente tem as características do nosso eletrodo revestido. Para finalizar, quais são as vantagens e desvantagens desse processo? Vantagem: processo mais difundido, processo simples, a gama de eletrodos que a gente tem é muito grande, então a gente consegue soldar aços de todos os tipos possíveis e imagináveis, certo? Isso é bastante importante, porque algumas técnicas não têm essa versatilidade tão grande de consumíveis, e a gente fica um pouco limitado, certo? E a gente pode soldar em todas as posições. Desvantagem: treinamento. A gente depende da habilidade, né, pessoal, humana, né, do soldador. Por que isso é uma desvantagem? Porque se a gente está numa cidade, num local e tal, que não tem nenhum soldador super bem qualificado, ou enfim, com a qualificação que a gente precisa para fazer determinado serviço, a gente não consegue fazer, certo? Então é uma coisa que vai ser bastante particular de cada soldador. Então isso acaba sendo uma desvantagem. E normalmente a eficiência do soldador é baixa. Processos automatizados e mecanizados são bem mais eficientes nesse sentido, certo? Por hoje era só.